O oceano não é feito apenas de água salgada e abismos inexplorados. Ele é feito de memória e, principalmente, de sangue. Se você observar o mapa náutico do século XVIII, notará áreas marcadas com a frase Hic sunt dracones. Aqui estão os dragões. Mas os dragões não eram feras aladas. Eram homens. Homens que aprenderam que, no isolamento do horizonte, a moralidade é um peso que te faz afundar. Hoje, vamos analisar a anatomia de um massacre e entender como a ganância transforma marinheiros em monstros e monstros em algo muito pior. Prepare-se, pois esta não é uma história de aventura romântica, mas um estudo de caso sobre o fim da humanidade em alto mar. Para compreendermos o que aconteceu com o galeão espanhol Santa Maria das Dores, precisamos primeiro entender a mecânica do medo. Imagine o isolamento total. Não há terra firme por semanas. O som constante do casco rangendo é a única trilha sonora. Foi nesse cenário que o capitão Silas, o açougueiro das Antilhas, encontrou sua presa. Silas não era um pirata comum que buscava apenas ouro, ele buscava a manutenção de um pacto que a história oficial prefere ignorar. Quando o navio de Silas, o Lamento Negro, emergiu da névoa, ele não disparou canhões. Ele usou algo muito mais eficiente: o silêncio e o terror psicológico. A primeira lição de um ataque pirata bem-sucedido é a desorientação. Silas ordenou que seus homens nadassem até o leme do Santa Maria sob o manto da escuridão. Eles não subiram gritando. Eles subiram como sombras, com facas entre os dentes e o coração frio como o gelo das profundezas. O primeiro assassinato foi silencioso. O vigia da Gávea nem sentiu a lâmina atravessar sua garganta. Ele apenas sentiu um calor súbito no peito, enquanto sua vida escorria para as tábuas de carvalho. A partir daqui, o que vemos é uma progressão geométrica de violência. É importante notar a eficiência técnica de Silas. Ele não matava por prazer imediato, mas por uma necessidade estrutural. Cada corpo era um componente. Enquanto o convés do Santa Maria se tornava um matadouro, Silas caminhava entre os gritos como um professor avaliando uma tese. Seus homens, treinados na arte da dissecação rápida, separavam os oficiais dos marinheiros comuns. Os oficiais eram mantidos vivos por mais tempo. Por quê? Porque o medo de quem tem algo a perder é mais puro, mais denso. E Silas precisava dessa densidade. A carnificina seguiu um ritmo frenético. Marinheiros eram empurrados contra as amuradas e executados com uma precisão cirúrgica que desafiava a brutalidade do ato. Braços eram decepados para evitar resistência. Gargantas eram abertas para silenciar orações. O convés, antes branco de sal, agora brilhava com um vermelho viscoso que escorria pelos embornais, tingindo o mar ao redor do navio. Os tubarões, esses observadores silenciosos da história, começaram a circular. Mas eles não teriam o banquete que esperavam. Silas tinha planos diferentes para os mortos. Aqui entramos no primeiro ponto de virada desta análise. Por que um capitão pirata, em vez de roubar as especiarias e a prata que abarrotavam o porão, gastaria horas organizando os corpos em padrões geométricos no convés principal? Os sobreviventes, amarrados ao mastro, assistiam ao que parecia ser um ritual de insanidade. Mas não era loucura. Era engenharia. Silas estava construindo algo. Ele usava os ossos dos caídos para reforçar as estruturas de madeira e a pele para calafetar as frestas onde a água insistia em entrar. O Lamento Negro não era apenas um navio feito de madeira de lei. Ele era um organismo vivo, alimentado pela agonia de quem cruzava seu caminho. Observe a psicologia do capitão Silas. Ele explicava aos sobreviventes, com uma calma didática, que o mar exige um tributo que o ouro não pode pagar. O ouro é apenas metal, ele dizia, enquanto limpava o sangue de sua cimitarra na seda cara de um nobre espanhol. O que o oceano quer é a essência, a energia vital que é liberada no momento exato em que a esperança morre. E foi nesse momento que a verdadeira natureza da missão de Silas foi revelada. Ele não era um fora da lei fugindo da marinha real. Ele era o coletor.
um funcionário de uma entidade muito mais antiga que os próprios continentes. O massacre atingiu seu ápice quando Silas decidiu que o número de almas colhidas ainda não era suficiente. Ele ordenou que seus próprios homens começassem a lutar entre si. Uma seleção natural forçada sob a luz da lua cheia. O convés se tornou um redemoinho de metal e gritos. Piratas que haviam navegado juntos por anos agora se estripavam com uma fúria mecânica. A cada morte, o navio parecia pulsar. As tábuas de madeira sob seus pés emitiam um brilho fosforescente e o cheiro de podridão era substituído por um perfume metálico de ozônio. Mas aqui reside a grande reviravolta que muitos cronistas da época não ousaram escrever. Elias, o jovem cartógrafo que viajava no Santa Maria e que Silas decidiu poupar para que ele documentasse a grande obra, percebeu algo aterrorizante enquanto limpava seus óculos sujos de sangue. Ele olhou para Silas e percebeu que o capitão não tinha sombra. Mais do que isso, as feridas que Silas recebia durante o combate não sangravam. Elas revelavam engrenagens de bronze e fibras musculares feitas de algas marinhas e coral negro. Silas não era um homem amaldiçoado. Ele era uma extensão do próprio navio. Ele era o lamento negro, manifestado em forma humana. A revelação foi como um soco no estômago da realidade. Silas não estava matando para enriquecer ou para cumprir um pacto com o diabo. Ele estava matando para se manter funcional. O navio era uma máquina biológica que precisava de biomassa e dor para continuar navegando entre as dimensões do tempo e do espaço. Os piratas eram, na verdade, os fantasmas das vítimas anteriores, reanimados pela estrutura do navio para servirem como anticorpos contra qualquer resistência. Cada pessoa assassinada no Santa Maria estava, naquele exato momento, sendo integrada à consciência coletiva da embarcação. Elias percebeu que sua sobrevivência não era um ato de misericórdia. Ele era a nova peça de reposição para o posto de narrador. O navio precisava de alguém que mantivesse a memória de seus crimes, pois é a memória que ancora a existência de um monstro no mundo físico. Se ninguém soubesse do horror, o horror deixaria de existir. Silas aproximou-se de Elias, entregou-lhe uma pena feita de osso humano e um frasco de tinta que ainda estava morno. "Escreva!" ele ordenou. "Escreva a verdade sobre o que o mar esconde." O massacre final ocorreu quando o sol começou a despontar no horizonte. Os restos do Santa Maria das Dores foram incendiados, mas não antes de Silas colher o último suspiro de cada alma a bordo. O navio espanhol afundou, levando consigo toneladas de ouro que, para Silas, não passavam de lixo inútil. O lamento negro seguiu em frente, agora mais robusto, com suas velas feitas de tecidos humanos infladas por um vento que não vinha deste mundo. A conclusão pedagógica que tiramos desta história é que a pirataria, em seu nível mais sombrio, não era sobre roubo, mas sobre transformação. O mar não perdoa a fraqueza, mas ele recompensa a atrocidade com a imortalidade. Elias, o cartógrafo, passou o resto de seus dias navegando naquele pesadelo, registrando cada morte com uma precisão didática, tornando-se ele próprio parte da lenda. Ele aprendeu que, no oceano, a linha entre a vítima e o carrasco é tão fina quanto a linha do horizonte, e igualmente impossível de alcançar. A verdadeira história dos piratas nunca foi escrita em livros de história, mas gravada nas cicatrizes daqueles que viram o que o lamento negro realmente era. Um lembrete constante de que quando você olha para o abismo azul, o abismo não está apenas olhando de volta para você, ele está preparando o banquete, e o ingrediente principal é você. A próxima vez que você ouvir o som das ondas batendo na praia, lembre-se, aquele som não é apenas água. É o sussurro de milhares de vozes presas em cascos de navios que nunca deveriam ter sido construídos. O oceano é vasto, mas a fome de Silas é ainda maior. E ele ainda está navegando, esperando por sua próxima lição de anatomia. Se você gostou desse mergulho nas sombras do oceano,
Inscreva-se no canal para mais relatos que a história tentou apagar.